2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. 2 Samuel 4, 4. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então a sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Posso sentar no seu lugar aí, em nome de Jesus? Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Samuel. É nesse texto que nós vamos falar hoje. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, meu irmão. Nós vamos orar mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Teu nome. Pedimos ao Senhor graça, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Fale conosco, nos mostre mais uma vez a graça do Senhor por nós, o Teu grande amor, a Tua enorme misericórdia que tem alcançado as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como nós lemos na Bíblia a respeito de pés tortos, os pés mancos, isso simboliza o pecado. Por isso que o Senhor fala que nós devemos endireitar os nossos caminhos, aprumar a nossa caminhada, porque aquele que caminha torto, ele está em pecado. Aqui diz que Mefibosete, ele tinha apenas 5 anos de idade quando chegou a notícia: Saul morreu. Quem era Saul, irmãos? O rei de Israel. Jonatas morreu. Quem era Jonatas? Filho de Saul, que seria o próximo rei se o pai morreu. Então morreu o pai e o filho. Quem é o próximo a assumir o trono? Teria que ser Mefibosete. Então a mulher ouviu a notícia: Saul morreu, Jonatas morreu. O que ela fez? Ele é muito pequeno, vão querer matar ele para tomar o trono do menino. O que ela fez? Pegou o menino logo, ouviu a notícia, correu com o menino. A ama, ela queria salvar a vida do menino. Só que nesse correr, se apressando, tropeçou, o menino caiu e os pés deles ficou torto. Naquela época não tinha uma ortopedia como hoje, né? Então quebrou as pernas e ficou aleijado de ambos os pés o resto da vida. Aí você fala: mas isso simboliza o pecado, os pés tortos? Sim, irmãos. Às vezes a gente pensa uma coisa assim: criança não tem pecado. Quantos aqui já ouviram isso aqui? Criança inocente, criança não tem pecado. Irmãos, a partir de uma idade que a criança começa a ter consciência, saiba de uma coisa: criança peca, e é por isso que nós precisamos evangelizar as crianças. Porque se fosse assim, por isso que muita igreja não evangeliza a criança. Fala assim: criança não tem pecado, eu vou evangelizar ela para quê? Abaixa um pouquinho o som de fundo para mim, Cícera. Criança tem pecado, e é por isso que nós precisamos evangelizar as nossas crianças. As nossas crianças precisam ouvir falar de Jesus. As nossas crianças precisam ser salvas. Nossas crianças precisam ser cheias do Espírito. Por isso, nós não podemos deixar que nossas crianças tenham os pés tortos. As nossas crianças precisam endireitar os pés. Diga isso para quem está do seu lado: as crianças precisam endireitar os pés. Vá comigo em 2 Samuel agora, no capítulo de número 9. E eu vou falar para vocês hoje o que o rei fez para mudar a vida desse menino chamado Mefibosete. Em 2 Samuel, no capítulo de número 9, no versículo de número 1, 2 Samuel 9, verso 1. Às vezes nós ficamos vendo exemplos que eu acho muito interessante. Um dia, eu vi uma moça colocando assim no Facebook, ela colocou assim: todos nós devemos ser como as crianças, porque crianças são inocentes. Olha aqui, eu não estou querendo dizer que criança não é inocente, que criança é perversa. É óbvio
que criança é muito diferente de um adulto. Mas ela tinha colocado um videozinho que falava de uma criança que falou assim: mãe, rapa o meu cabelo, que eu quero que minha professora me confunda com meu amigo. Só que o amigo dele era negro e ele era branco. E ele falou assim: quando eu chegar lá, a professora não vai saber quem é quem. A criança era uma criança inocente, sim ou não? E ela estava falando isso a respeito do racismo, que é lógico, óbvio, isso é pecado, entristece o coração de Deus. Aí eu mandei uma mensagem para ela no dia, eu falei assim: eu achei tão linda a história, eu achei realmente linda a história. Só que ela colocou de uma forma que a criança não tem o pecado dentro do coração dela. Só que a palavra de Deus diz que nós já nascemos em pecado. O pecado não manifestou no coração dessa criança, mas às vezes manifestou de alguma outra forma. Você precisou ensinar seu filho a mentir alguma vez? Não. Mas ele consegue fazer isso. Você precisou ensinar o seu filho a ser egoísta? Não. Mas isso aqui é só meu. Não dividir com o amiguinho. Você precisou ensinar isso aí? Não. Você precisa ensinar ele a como fazer certo, não é isso? Nós precisamos ensinar ele que mentir é errado, porque o pecado já está dentro da criança. E nossas crianças precisam ser guardadas. Agora aqui em 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1, diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: rei, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso de número 4, que diz assim: e onde estás? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga assim comigo: Lodebar. Davi aqui é o rei, amém? Davi acordou pela manhã e falou assim: tem alguém ainda da casa de Jonatas para que eu use de bondade para com ele? Foram atrás de alguém que tinha sido servo de Saul, e esse homem era Ziba. Ziba chegou lá e o rei falou: tem alguém ainda lá da casa de Saul que está vivo? Eu quero ser bom com ele. Por quê? Davi tinha uma aliança com Jonatas. Um cuidaria do outro, se um morresse primeiro que o outro. Que aliança maravilhosa. Ele falou: tem sim. Ele tem um filho ainda. Só que esse filho está aleijado de ambos os pés. Ele está morando em Lodebar. O que significa Lodebar? Significa é não pastagem, ou um lugar deserto. Então onde que o descendente do trono estava morando agora, irmãos? No deserto. Verso de número 5 diz assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso de número 6: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele lhe disse: eis aqui o teu servo. Verso de número 7: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade contigo por amor de Jonatas. Olha aqui para mim, irmão. Ele foi lá e falou assim: chama esse menino, chama Mefibosete. Mefibosete chegou. Qual foi a primeira coisa que Mefibosete fez? Se jogou com o rosto em terra, e o rei falou assim: não precisa ter medo, eu quero usar de bondade com você. O que Mefibosete achou que ia acontecer com ele? Ó, minha cabeça já era.
o rei me descobriu. Eu estava morando no deserto, quietinho, eu não estava incomodando ninguém, mas agora o rei sabe que eu estou vivo. E o rei mandou chamar. E quando o rei chama, irmão, não tem outra. Foram lá buscar o cara, falou: ó, irmãozão, o rei está te chamando. O que ele deve ter feito? Deixa eu dar um abraço aqui na minha mulher e meus filhos, deixa eu me despedir deles. Chegou, ele já se jogou diante do rei. Com a forma como? Pedir clemência, misericórdia. E o rei já falou logo: calma, eu quero agir de bondade com você por amor ao seu pai, Jonatas. E disse assim, ainda lá no verso 7: por amor de Jonatas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará. Pois Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Verso de número 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete agora em Jerusalém, quanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse texto aqui da Bíblia, irmãos, é um dos que mais me fascina do Antigo Testamento. Quando o rei chama ele, falou: quero ser bom com você. Tudo que era do seu pai, eu vou dar de volta para você. Todas as terras, todos os bois, todos os gados, tudo vai ser seu de volta. E ele falou assim: Ziba, vem cá. Você era servo de Saul, agora você vai ser servo de Mefibosete. Você, seus filhos, seus servos, todos vão arar a terra para Mefibosete, vão plantar para Mefibosete, vão colher para Mefibosete. Só que Mefibosete vai comer na minha mesa. Ele vai ser como um dos filhos do rei. E diz no final que agora ele mora em Jerusalém, e deixa bem destacado: Mefibosete era coxo de ambos os pés. O que esse texto traz para nós, irmãos? Por que esse texto é um dos textos mais fascinantes do Antigo Testamento? Ele mostra a bondade do rei conosco. Davi aqui, ele representa o próprio Deus. No versículo de número 1, quero que você leia comigo mais uma vez, diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? A primeira coisa, irmão, o rei decidiu agir de bondade com você. Fala isso para quem está do seu lado. O rei decidiu agir de bondade com você. Sabe por quê? Porque Mefibosete, irmão, era você. Sabe quem era o aleijado de ambos os pés? Você. Sabe quem tinha um caminhar torto? Era você. Sabe quem não andava direito? Era você. Quando eu digo você, eu incluo eu na história também. Como que era a sua caminhada antes? Como é que você andava? Qual era a caminhada que você tinha? Agora, o rei não quis olhar isso. Um dia, o rei quis ser bom com você. Você não veio aqui para a igreja porque você é bonzinho. Você não veio para a igreja porque você decidiu ser crente. Você veio para cá porque o rei chamou você, porque ele decidiu ser bom com você. Você tem algum mérito nisso? Nenhum.
Você tem alguma coisa em você? Nada. Mas o rei decidiu ser bom com você. Então, eu falo, Deus, você quer ser bom comigo? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer me abençoar? Eis-me aqui, Pai. Quer me abençoar? Está aqui quem quer ser abençoado. Agora, esse aqui que era coxo de ambos os pés, o Senhor tirou ele de onde, irmão? De onde? Lá de um deserto. De onde não tinha pastagem. Ele, que a priori era para ser um príncipe, assim como nós, mas por causa do pecado nós caímos. Mas o Senhor já tinha, desde o princípio, instituído que nós fôssemos os príncipes, os filhos do rei. Mas por causa do pecado, nós passamos a viver no império das trevas. Mas o rei fez o quê? Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E agora, às vezes eu fico pensando, por que o Senhor escolheu a mim? E não aquele camarada que passa aí na rua, indo lá pro brega, indo lá ver um Paulo na sofrência total. Mas por que o Senhor quis eu? Você acha que teve algum mérito em mim? Você acha que teve algum mérito em você para você estar aqui hoje? Não teve. A única coisa que aconteceu é que o rei decidiu ser bom com você, meu irmão. Qual é o propósito disso? O porquê ele quis isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que alguém decidiu nos amar. A palavra de Deus diz em 1 João que ele nos amou primeiro. Não foi você que amou o Senhor, mas ele amou você primeiro. A palavra de Deus diz em Romanos 5,8 que o Senhor prova o seu amor para conosco, tendo ele morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou você ficar bonitinho para falar, agora eu te amo. Você ainda estava com seus pés tortos, e ele falou assim, traz ele que eu quero ele. Sabe qual que é o nome disso, irmão? É graça. Olha aqui para mim. O que o rei ia ganhar levando esse homem coxo lá para o seu reino? O que o rei está ganhando com isso? Não ganha nada. Ele já é o rei. Ele já tem o trono. Ele já tem o poder. Só que ele decidiu, ele quis ser bom. Sabe qual é o nome disso, irmão? Graça. Graça. Ele simplesmente quis ser gracioso. E é o que ele fez com você. É o que ele fez comigo. O rei decidiu ser gracioso conosco, irmão. Ele decidiu nos chamar e nós não tínhamos nada para dar para ele. O que Mefibosete podia dar para o rei, irmão? Ele não podia nem plantar. Naquela época você via de plantação, da colheita, de cuidar de animal. O que ele tinha? O que Mefibosete tinha no deserto? Mefibosete mal poderia criar um animal. Mefibosete mal poderia ter uma plantação. Mefibosete mal poderia ter nada. Mas o rei decidiu ser gracioso com ele. Obrigado, Deus. O rei decidiu ser gracioso conosco. A graça, irmãos, é essa que nos constrange. Por isso que quando Mefibosete chega lá, ele diz a seguinte pergunta, irmãos: o que você viu num cão morto como eu? O que você viu em mim para me chamar para estar aqui com você? Sabe o que o rei viu? Nada. Não tinha nada para ver em mim. Mas ele quis me chamar. O rei decidiu ser bom com você e é por isso que hoje você está aqui. Hoje a sua família pode ser restaurada, está sendo restaurada porque o rei decidiu ser bom com você. Isso tem que constranger o seu coração, irmão. Isso é uma graça tamanha que eu olho e falo, Senhor, por quê? Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor quis a minha vida? Por que o Senhor escolheu a mim e logo a mim? O rei quis ser bom, irmãos. E é por isso que a nossa vida pôde ser transformada. Por isso,
que a sua vida hoje não é uma vida destruída. Sabe por quê? Porque o rei decidiu ser bom. Deus não ganhou nada, irmãos, com trazendo nós para cá. Porque Deus, comigo, é Deus. E como diz uma moça que eu conhecia, Deus, semigo, continua sendo Deus. Ele é imutável, Ele não precisa de nós para ser Deus. Ele precisa de gente adorando Ele para Ele ser Deus. Ele simplesmente é Deus. Primeira coisa então, o rei decidiu usar de bondade conosco. Segunda coisa, leia comigo lá no versículo de número 4 e no versículo de número 5. Diz assim: E onde estás? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso de número 5. Então o rei Davi, mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. A segunda coisa, irmãos, o rei decidiu nos tirar desse deserto. Primeira coisa, o rei decidiu ser bondoso conosco. A segunda coisa, o rei decidiu me tirar do deserto. A minha vida particularmente era um deserto. Sem Deus, eu cheguei a um tempo que a minha vida já estava... Eu não vivia na gandaia, irmão, mas eu não tinha um senso para viver. Eu não tinha vontade. A minha vida não tinha nada, não tinha graça. Era ir trabalhar, estudar e estar em casa. Eu não tinha um propósito de vida. Eu não era uma pessoa feliz. Pelo contrário, era uma pessoa que não gostava de estar muito com gente. Eu queria estar sozinho no meu canto. Mas um dia o rei olhou para mim e decidiu me tirar desse deserto de vida. E ele, quando abriu os meus olhos, eu não entendi o porquê. Mas hoje eu sei de onde Deus tirou a minha vida. Eu sei o que seria o Rafael Alencar da Silva se ele não fosse um cristão. Eu imagino o que seria a minha vida e onde estaria a minha vida se o Senhor não tivesse tirado a minha vida do deserto. E o que seria talvez de você se o Senhor não tivesse tirado você também do deserto. Se Ele não tivesse tirado a sua vida daquele lugar que não tem pastagem. Olha aqui, a ovelha precisa de pastagem para viver. Por isso que Ele tira a gente lá de Lodebar, do lugar sem pastagem. Por isso que Ele tira nossas vidas do lugar onde é um deserto e nos leva para um lugar de manancial, irmãos. Ele leva nossas vidas para um lugar que vai manar leite e mel. Ele tira nossas vidas daquele lugar. E, irmãos, e quando a gente olha isso, da onde é que Deus tirou você? Você consegue lembrar disso? Se você não estivesse hoje aqui, domingo à noite, onde você estaria hoje? Alguns só lembram que não estaria em casa. Estaria lá vendo um Faustão, vendo um Fantástico, não presta para nada. Onde é que você estaria hoje? Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, onde é que a sua vida teria chegado? Talvez você não estaria mais casado. Talvez você não estaria mais vivo. Mas o rei decidiu tirar você do deserto. Diga isso para quem está do seu lado. O rei decidiu tirar você do deserto. Olha aqui. Hoje você não precisa mais viver no deserto. Você não precisa mais estar no deserto. Porque o rei nos tirou desse lugar. Essa analogia, irmãos. Ele tirou a gente desse lugar onde não há vida. Porque é o que se há no deserto. No deserto não se há vida. Há pouca coisa que você considera como vida. E Ele tira a gente desse lugar e nos traz para Jerusalém, que é o lugar onde Ele diz que há a salvação. Ele tira você daquele lugar onde não se encontra mais vida e Ele traz você de volta para casa. E onde ficava a casa?
entre aspas, o templo do Senhor ficava lá em Jerusalém. Ele tira a gente lá daquele deserto e traz agora a gente para Jerusalém, para o lugar onde ele fala que haverá a salvação. Terceira coisa, irmãos, o rei decidiu remover de nós todo medo. Leia comigo novamente o versículo de número 3. E nós vamos ler até o versículo de número 6. Diz assim, versículo de número 3 até o 6. Disse-lhe o rei Davi: não há alguém ainda lá da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba lhe respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Mefibosete: eis aqui o teu servo. E só a parte A do versículo 7. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. A outra coisa, irmãos, que o rei faz conosco é tirar o medo de dentro do nosso coração. Tem mais alguém aqui que tinha medo de Deus? Ninguém, né? Quem tinha medo de Deus aqui? Aquele medo de cair um raio na cabeça, falar: Deus vai me castigar, Deus vai matar minha vida, Deus vai abrir uma cova e vai me matar, né? Aí já as pessoas estão começando a se manifestar. Achei que só era eu que tinha isso aí. Nós tínhamos uma visão errada do rei quando nós morávamos no deserto. Só que o rei tira a gente do deserto e nos leva lá para Jerusalém. E o que ele tira do nosso coração? Agora ele tira o medo de dentro do nosso coração. Ele diz assim para nós: não precisa temer. Eu não estou aqui para te matar, eu estou aqui para ser bom com você. Tem gente que pensa assim: eu vou para a igreja e senão Deus vai destruir a minha vida. Você acha que esse camarada vem para a igreja, irmão? Esse camarada só está com medo de ser destruído. Ele não se converteu ainda. Ele só está com medo de ir para o inferno. Ele não está querendo servir a Deus. Só que quando o rei nos traz, ele tira o medo que há dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Quando nós nos aproximamos do rei, nós não precisamos temer mais ao rei. Que nós vemos que o nosso rei não é um rei que quer nos matar. Nós temos um rei que quer ser bom conosco. Esse rei quis derramar graça sobre as nossas vidas. Esse rei não quer matar você, meu irmão. Esse rei não quer destruir você. Esse rei quer ser bom contigo. Diz para quem está do seu lado: o rei não precisa ter medo do seu rei. Ele quer ser bom contigo, meu irmão. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quando eu digo isso, irmão, não significa que você não tem que ter temor a Deus. Porque ter temor é diferente de ter medo. A palavra de Deus diz que diante do Senhor nós devemos tremer e ter temor a Deus, que é o que alguns não têm. Por isso que quando Mefibosete chegou diante do rei, ele não chegou assim e falou assim: e aí, cara, o que você quer comigo, meu parceiro? Ele teve temor. Ele se ajoelhou diante do rei e colocou o rosto em terra, porque ele tinha temor ao rei. E aqui não só temor, mas ele tinha medo. Mas agora ele não precisou mais ter medo, mas só ter temor. Não tenha medo de Deus, irmão. Deus não é um velho que está no trono querendo matar você. Ele é um rei que quer ser bondoso com você. Ele quer derramar a graça sobre a sua vida. Quarta coisa, irmãos, o rei nos convida para assentar na sua mesa. Leia comigo o versículo de número 7, mais uma vez. Ele diz assim: então lhe disse Davi: não temas,
porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha aqui para mim, irmãos. A outra coisa que aconteceu foi que o rei decidiu nos convidar para comer na sua mesa. O rei Davi precisava fazer isso, irmão? Sim ou não? Não. Ele podia falar assim, ó, manda uma cesta básica todo mês lá para aquele menino lá que era filho de Jonathan. Dá uma ajuda lá para ele lá. Manda uns 10 servos para ele lá, dá uma força para ele lá. Mas não foi isso que o rei fez. O rei falou, traz ele, que a partir de hoje ele vai comer na minha mesa como um dos meus filhos. Foi isso que o rei fez conosco. O rei nos chamou do deserto para nós sermos uns dos seus filhos e comermos sempre na sua mesa. E sabe por quê, irmãos? Fica enfatizado na mesa. Quando nós sentamos numa mesa para comer, irmãos, ninguém olha para o pé de ninguém. Quando nós sentamos numa mesa, ninguém fica olhando lá debaixo da mesa para observar os pés de ninguém. O Senhor falou assim, você vai comer na minha mesa. Aí você não precisa ficar se constrangendo, porque ninguém aqui está para olhar os seus pés. Quando nós sentamos na mesa, irmãos, todos são iguais. Se você calça 36 ou se você calça 45, quando você está sentado na mesa, tanto faz. Porque ninguém está olhando os seus pés. O rei, quando chamou você do deserto, não foi para jogar na sua cara que os seus pés eram tortos. Mas ele falou assim, senta na minha mesa, que você vai comer comigo. E quando nós comemos na mesa do rei, ele não está lá para nos expor, mas ele está lá para se alimentar conosco. Quando nós sentamos na mesa do rei, irmãos, ao convite do próprio Senhor. Quem entende, irmãos? Isso aqui é uma analogia do Novo Testamento. É nessa mesa que nós vamos comer. É na mesa do rei. O rei decidiu chamar você de deserto, onde você não tinha pastagem, você não tinha o que se alimentar. E ele falou, filho, vem, que a partir de hoje você vai comer na minha mesa. A partir de hoje você vai ser como um dos meus filhos. Já pensou, irmão? Ser um dos filhos do rei, comer na mesa do rei, estar dentro da casa do rei, ser tratado como um dos filhos do rei. Sabe de uma coisa, irmão? Isso você já tem. Isso você já alcançou e você já conquistou. Porque o rei decidiu ser bondoso com você. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.